Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Começando mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de atualizações, então updates das coisas que estão acontecendo. Eu acho legal ter esses vídeos de conversa, né, de atualizações aqui no canal, porque daí a gente consegue ficar mais próximo, vocês conseguem saber o que tá acontecendo aqui do outro lado. Então é uma forma também de deixar vocês por dentro das coisas que estão rolando. Então vamos lá, vamos às atualizações. Bom, não tivemos vídeo então na terça-feira dessa semana, basicamente por motivos de chuva e não tem nada acontecendo, né, pandemia, estamos em casa. E confesso que eu tava também bem preocupada, né, com tudo isso da mudança, a gente não tá achando um lugar pra morar e eu já vou falar pra vocês o que rolou, qual foi a solução aí dessa história. Mas basicamente foi por isso então que a gente não teve vídeo na terça-feira, né? Porque assim, eu poderia fazer algum vídeo aqui em casa e tal, mas eu não queria que ficasse repetitivo, né? Porque eu acabei de postar vários vídeos nesse estilo. Bom, sobre a mudança então, tenho novidades pra vocês. Tava impossível achar alguma casa, alguma coisa que a gente gostasse, assim, a gente tava bem preocupado. Porque do último vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu mostrei as casas e etc, todas aquelas casas já foram alugadas, então tava desse jeito. A gente via uma casa, ligava, já foi alugada. Coisa de um dia, a casa já tinha sido alugada. E aí todas as opções que a gente tava achando eram ou casas, assim, casas mesmo, né, sem ser townhouse do jeito que a gente mora hoje, que são essas casinhas geminadas. E aí as casas, além delas serem muito maiores, assim, a gente não precisa de um espaço muito maior do que o que a gente tem aqui, elas são muito mais caras e normalmente são casas velhas. Então as poucas opções que tinham eram essas casas maiores, assim, né, do que a gente mora hoje, e casas muito velhas. Então, assim, a gente trabalha em casa, a gente fica em casa o tempo todo, então estar num ambiente agradável é muito importante pra mim, por isso eu já não tava considerando essas opções de casa. E aí a gente começou a considerar, de fato, voltar a morar em apartamento, que a gente não quer, mas foi uma das opções que a gente começou a considerar, porque apartamento tem até bastante disponível, mas casa igual essa que a gente mora não tem, e as que tem, elas assim, entra e no mesmo dia já aluga. Mas o nosso contrato aqui, ele vai mesmo até dia 1 de agosto. Se vocês estiverem ouvindo barulho de obra, é porque está tendo uma obra aqui do lado, só porque eu decidi gravar. O nosso contrato aqui, ele vai até dia 1 de agosto. A gente mudou, na verdade, no meio de julho, mas o nosso contrato mesmo é 1 de agosto. Então a gente ainda teria aí 2 meses, né, pra resolver. Só que a gente tava procurando casas pro dia 1 de julho, né, pra mudar 1 de julho ao invés de 1 de agosto. Porque daí a gente teria um mês aí pra fazer a mudança, né? Porque não dá pra sair daqui no mesmo dia fazer a mudança inteira pra outra casa. Ainda mais com a quantidade de coisa que a gente tem hoje, ia ser assim, não dá. Então é por isso que a gente tava procurando agora, porque a gente queria achar alguma coisa pro começo de julho, mas tava totalmente impossível, não tem, simplesmente não tem. E aí a gente ligou, né, o Thiago ligou no caso, né, porque eu sou uma pessoa muito de ligar, pro cara que cuida aqui dos aluguéis, né, aqui das casas, porque tem o dono da casa e tem o cara que administra, assim, digamos, né. E aí a gente ligou pra ele é bem gente boa até o cara. A gente ligou pra ele, explicou, falou, olha, eu preciso que vocês deem essa certeza pra gente o mais rápido possível, porque tá ridículo as opções de casa e a gente precisa saber o que fazer. E aí ele ligou pro dono da casa, eles conversaram e chegaram à conclusão de que eles vão estender o nosso contrato por mais 6 meses. Nossa, eu tenho certeza que tá saindo todo o barulho da obra no vídeo, né? Desculpa, gente, mas não tem muito o que fazer. Os caras estão cortando árvore aqui do lado o dia inteiro. Então, bom, o nosso contrato seria dia 1 de agosto, né? Eles vão estender por 6 meses, então, se eu não me engano, vai ficar até fevereiro, até 1 de fevereiro. Então, a gente tem aí até o final do ano pra decidir o que a gente vai fazer, pra se preparar pra mudança, né? Quando estiver chegando ali no final do ano, a gente começa a arrumar as coisas, começa a procurar casa pra se mudar. Então, aí no finalzinho de janeiro, provavelmente a gente teria que se mudar no meio de janeiro, pra ter aí uns 15 dias, né, até acabar o contrato aqui e a gente poder fazer a mudança com mais tranquilidade. Então, provavelmente, não vai ser a melhor época do mundo, porque vai ser, tipo, Natal e Ano Novo. Mas a gente vai ter tempo pra se organizar, né, e enfim, pra ir olhando as coisas com calma. Então assim, tô bem mais aliviada, porque eu tava bem preocupada em relação ao que a gente ia fazer com a mudança, e agora a gente tem aí até o final do ano pra resolver tudo e decidir o que a gente quer fazer, se a gente realmente quer ficar morando por aqui, se a gente gostaria de aproveitar que a gente não vai ter o contrato de aluguel e talvez passar um período aí pelo Canadá, talvez
testar outras cidades, passar um tempo. Assim, Vancouver é a nossa casa, é o lugar que a gente quer morar, mas a gente não desconsidera a possibilidade de também explorar mais o país, passar um tempo, talvez aí meio nômade, em um lugar e em outro, conhecendo, enfim, a gente não descarta essa possibilidade, já que a gente não vai ter, né, o contrato, a obrigatoriedade de pagar o aluguel aqui. E outra possibilidade, que também é totalmente diferente de, né, da alma de nômade aí pelo Canadá, seria a de talvez a gente conseguir o financiamento da casa e talvez comprar alguma casa. Não sei, a gente não sabe como vai ser, a gente tem aí então agora até o final do ano pra decidir, e eu tô bem mais tranquila, porque eu confesso que essa última semana aí que a gente passou olhando casa, eu tava desesperada, porque a casa que eu mais gostei, que era um condomínio, né, tinha 24 casas disponíveis. A gente ligou e só tinham 3, e as únicas 3 que tinham disponíveis, elas eram bem mais caras do que essa, porque tinha casas de plantas diferentes, né, e a que a gente tinha gostado era do mesmo preço dessa. Mas, assim, eles colocaram as casas, 24 casas, e literalmente em 5 dias eles alugaram todas. Só sobrou as 3 que eram mais caras. Era 3.500, eu acho. Então, assim, é $1.000 a mais do que a gente paga aqui. E daí a gente não queria colocar esse valor muito alto, né, a mais no nosso aluguel. Mas era, assim, a única casa que eu tinha realmente gostado. Aí a gente ligou e, assim, não tinha mais. Eu fiquei muito chateada. Enfim, então essas são as novidades sobre a mudança. Ela vai rolar, mas ela vai rolar no começo do ano, então a gente tem tempo pra se organizar. E eu tenho tempo também pra organizar aqui, né, as decorações. Não vou comprar mais nada, mas tem algumas coisas que eu quero organizar. E pelo menos agora eu posso fazer isso, porque eu tava assim, nem vou retocar aqui a parede, porque pra que eu vou fazer isso se eu vou ter que mudar? Não vou arrumar a estante se eu vou ter que mudar, então eu tava nessa vibe já, né? Mas agora, já que a gente descobriu que vamos ficar aqui mais um tempinho, eu vou terminar de organizar as coisas que eu queria fazer da decoração da casa. Bom, próxima novidade é sobre as nossas restrições aqui em relação à pandemia. Como vocês sabem, aqui no Canadá, né, desde o começo da pandemia, a gente vem seguindo várias restrições, né? Aqui não teve essa de, é lockdown, mas todo mundo sai de casa, não teve isso. Na verdade, a gente nunca teve lockdown, assim, absoluto aqui na província de British Columbia. Nunca chegamos a ficar numa situação tão ruim a ponto de precisar ter um lockdown completo, né? Sempre teve ali, a gente sempre pôde sair de casa, sempre pôde fazer exercícios ao ar livre, sempre pôde ir nos parques, isso a gente sempre pôde fazer. Mas, obviamente, a gente tava aí nesses últimos meses, desde o final do ano, com várias restrições. Restrição de viagem, restrição de encontrar pessoas, os restaurantes fecharam, então assim, várias coisas estavam com limitações. E agora que a vacinação tá indo bem e que as coisas estão melhorando, eles divulgaram então na terça-feira o plano de reabertura da província. E a gente tá bem animado porque tem assim coisas muito legais aí, aparentemente, pra acontecer. Primeiro é que a gente já chegou em 60% da população vacinada, e sim, com a primeira dose, com a segunda dose é bem menos do que isso, mas como aqui no Canadá, as vacinas, assim, a grande maioria das vacinas que estão sendo aplicadas são a Pfizer e a Moderna, né, que são as vacinas de mRNA, alguma coisa assim. Elas são vacinas que elas já têm uma eficácia muito boa na primeira dose. Então o Canadá tá apostando nessa estratégia de vacinar o máximo possível com primeiras doses e depois vir dando a segunda dose, porque a segunda dose é como se fosse um booster, né? Ela é pra garantir. Então, como só com a primeira dose a gente já tá vendo aqui a redução dos casos acontecendo, a redução as mortes diminuíram demais, os casos estão melhorando muito aqui na província, então quando chegasse em 60%, né, que foi o que a gente chegou agora nessa semana, né, 100% das pessoas vacinadas, a gente agora está liberado para viajar dentro da nossa região, porque antes a gente não podia viajar, né, tipo a lazer, assim, digamos, dentro da nossa região, né, eles dividiram a província em 3 regiões, e aí a gente não podia viajar, podia visitar, né, os lugares, por exemplo, eu poderia ir num parque, poderia andar de bicicleta, essas coisas, mas não podia viajar. E agora, então, podemos viajar dentro da nossa região, então eu já fiz o quê? Já marquei uma viagem para esse final de semana, porque eu não vou perder tempo. Isso já me deixou muito animada, porque vocês sabem que eu adoro produzir conteúdo para vocês, mostrar mais do Canadá. Então ficar muito tempo em casa, como a gente tem ficado ultimamente, é uma coisa que me deixa bem desanimada. Então eu tô bem feliz que agora a gente já pode viajar por aqui. E também a gente já pode encontrar com amigos, né, grupos pequenos de até 6 pessoas, se eu não me engano, 5 pessoas. As pessoas que moram com você mais 5 pessoas, alguma coisa assim. Em ambientes fechados, né? A gente não tava podendo se encontrar com amigos, né? Por exemplo, visitar amigos, ir na casa de amigos, receber amigos em casa. E agora a gente pode, então, com grupos pequenos de pessoas, o que já é muito bom. E aí, a partir do momento que chegar em 65%, então, como é que vai ser a partir de agora? Eles vão liberando as coisas conforme for alcançando as porcentagens de pessoas vacinadas. Eu acho que isso é bem legal, porque vai incentivar mais pessoas a se vacinarem, porque quanto mais gente estiver vacinada, mais liberdades, assim, digamos, a gente vai ter.
Então, quando chegar em 65%, que eles estão dizendo que vai ser no meio do mês que vem, né, então no meio de junho, as viagens para toda a província vão estar liberadas. Então a gente não precisa ficar mais restrito só à nossa região, a gente pode viajar dentro da província inteira, que é muito legal. E em ambientes abertos a gente vai poder se encontrar com até 50 pessoas. Então assim, nem tenho 50 amigos, não tenho roupa para esse evento, mas fico feliz de ver que as coisas vão começar a melhorar. E aí, quando a gente chegar em 70%, que eles estimam que vai ser em julho, as máscaras vão deixar de ser obrigatórias, elas vão passar a ser recomendadas. Não vai ter mais nenhuma restrição em relação a se encontrar com pessoas, então tanto indoor quanto outdoors. Quando a gente chegar em 70%, então a gente vai poder meio que voltar à vida normal em relação a se encontrar com pessoas, não vai ter mais limitações. E os bares, por exemplo, vão poder voltar a operar de maneira normal, porque desde o começo da pandemia os bares ou ficaram fechados ou quando estavam abertos, né, bares, restaurantes, tem limitação de 6 pessoas por mesa, eles paravam de servir álcool acho que às 9 ou 10 da noite, agora vai poder voltar, quando chegar nesse estágio, vai poder voltar a servir álcool até meia-noite, que é o comum. E aí, a partir então de julho, que é quando eles acham que a gente vai chegar nos 70%, né, da população vacinada, eles vão observar os próximos 2 meses, então até o começo de setembro. Eles não colocaram um número específico de aonde eles querem chegar, mas eu acredito que eles queiram chegar pelo menos em 85% da população vacinada. E aí, se eles observarem que tá controlado, que as mortes estão controladas, que a pandemia está controlada, né, que a vacinação funcionou, até setembro também a previsão é que todo mundo já tenha tomado a primeira e a segunda dose, né? Porque a nossa segunda dose, por exemplo, é em agosto, mas eles já falaram que eles vão adiantar. Então, provavelmente a gente deve tomar a segunda dose ali no final de junho, começo de julho. E até setembro, então, tudo indica que a gente vai estar numa situação muito melhor, porque a gente já tá numa situação bem melhor, com as pessoas só com a primeira dose. E aí, basicamente, em setembro, eles prometeram pra gente que a vida vai voltar ao normal. Primeiro, não vai mais precisar usar máscara, não vai ser mais obrigatório o uso de máscara, vai ser opcional, assim, se você quiser, tanto indoors quanto outdoors, né? Ou seja, tanto em lugares fechados quanto em lugares abertos, não vai ter mais obrigação de máscara. Confesso que essa é uma coisa que eu estou bem ansiosa pra acontecer. Em julho também a gente já vai poder voltar a viajar para o Canadá todo. Então a gente não vai mais ficar restrito só à província. E aí em setembro a gente já vai estar podendo, então, não vai mais ter a obrigatoriedade de máscara. Teoricamente a vida vai voltar ao normal, a gente vai voltar a ter grandes eventos, tipo shows, etc. Os escritórios vão reabrir, então eu acredito que muita gente que hoje tá trabalhando de casa vai voltar a trabalhar em escritório a partir de setembro por aqui. Eu acredito também que deve ser mais ou menos nessa época que eles vão reabrir a fronteira com os Estados Unidos. Estavam falando que talvez seja junho, julho, mas eu acho que eles vão segurar até setembro pra garantir que a maioria da população tá vacinada com a primeira e a segunda dose. Então assim, a gente tá bem animado porque essas são notícias bem positivas e que dão assim uma esperança muito grande de que as coisas vão ficar bem logo. Bom, gente, se eu tô tendo que aturar a cortação de árvore, vocês vão ter que aturar a cortação de árvore comigo. Bom, o que significa então pra gente essa diminuição aí das restrições e a vida voltando ao normal aí ao longo do verão, né? Que nosso verão é agora no meio do ano. Que a gente pode voltar a planejar viagens. Então, como eu falei, a gente já tem uma viagem marcada para esse final de semana que eu tô bem animada para compartilhar com vocês. Já tem uma outra viagem programada aí um pouquinho mais pra frente. E a partir do momento que a gente puder viajar pelo Canadá, que provavelmente vai ser julho, eu tenho um planejamento aí, um planejamento que talvez vai ser bem interessante pra gravar conteúdo. Vai ser meio que uma aventurinha, não sei se o Thiago vai topar, eu tô fazendo aí no planejamento pra mostrar pra ele, mas acho que sim. E aí, se isso der certo, vai ser muito legal. Então eu tô muito animada que a gente vai poder meio que voltar a uma vida normal nesses próximos meses. Eu acredito que pro ano que vem as coisas já vão estar meio que normais por aqui. Não sei em relação à fronteira para turismo, né? Então, para quem quer vir do Brasil para cá como turista, eu queria muito que a fronteira abrisse, porque eu queria muito que meus pais viessem. Teoricamente, a gente pode receber meus pais aqui, porque tem uma questão de, como a gente é residente permanente, a gente pode pedir uma solicitação para reunificação familiar, né? Ou seja, para eu poder reunir a minha família aqui. Mas meus pais ainda não têm o visto de turismo. Eles estavam para tirar o visto quando começou a pandemia e no Brasil tá um pouco difícil, né? Toda a questão ali para tirar o visto. Eu nem sei se eles estão fazendo solicitação de visto de turismo no Brasil. Então, enfim, o de estudos tá rolando, tá lento, mas tá rolando. Agora o de turismo eu não sei. Mas eu espero que com essas coisas acontecendo, talvez eles voltem a processar os vistos de turismo no Brasil e talvez os meus pais consigam vir pra cá no começo do ano que vem, no final desse ano, não sei, mas seria muito bom. E aí, meu filho?
Gente, essas são as novidades, então eu tô bem animada, assim, eu tô bem mais aliviada. Um, que a gente não vai precisar se mudar agora. Dois, que a gente vai poder voltar a viajar. E é isso, eu queria passar essas informações pra vocês. Então, essas atualizações, eu sei que alguns de vocês gostam de saber como é que tá a questão da pandemia por aqui e pelos de link voando. Então, ao longo dos próximos meses, além das viagens, a gente vai comentando com vocês como a gente acha que vão ser então os próximos passos. Se vai ser realmente alugar outra casa aqui, ou se a gente vai talvez passar um período meio nômade pelo Canadá, ou se, sei lá, milagrosamente o banco aprovar o financiamento, se a gente vai comprar uma casa, não sei. Não sei de nada, estou jogando aí pro universo, vamos ver o que volta. Peço desculpas então por não estar tendo vlogs essa semana, mas é porque realmente, assim, chuva e pandemia, né? A gente acabou de ficar sabendo na terça-feira em relação ao fato de que a gente já pode voltar a viajar dentro da nossa região, então até então a gente não sabia quando que ia ser. Por isso a gente só tava ficando em casa, né? E aí, assim, não tem muito o que mostrar. Mas eu vou gravar então tudo da viagem que a gente vai fazer nesse final de semana. E na semana que vem voltamos então normalmente com os vlogs. Vai ter vlog de viagem. Semana que vem vai fazer 27 graus. Então assim, aparentemente vai ter uns dias bem bonitos pra gravar conteúdo pra vocês. A gente se vê semana que vem aqui no canal. Tchau!